dia, Dona Maria, tudo bem com a senhora? E alô para todo mundo aqui do nosso interior paulista. Sejam bem-vindos ao programa mais gostoso de toda a nossa região, o Band Gourmet. Hoje a gente vai fazer algumas receitas interessantes, legais para você utilizar no seu final de semana. Clima aí, como é que tá aí em Rio Preto, Marília, Araçatuba? Tá tudo certo? O senhor passou uma boa sexta-feira, né? Que beleza, hein? Vamos então, semana feliz, contente. Corinthians foi eliminado. Brincadeira, gente, brincadeira, não pode ficar. O povo tá meio mordido aí, porque o juiz, deu uma roubadinha, né? Mas também eliminou minha Ponte Preta, eu também tô sentido. Ainda de 4-0, pô, onde já se viu um negócio desse? Bom, brincadeiras à parte, hoje a gente vai fazer 3 receitas bastante interessantes. Eu vou começar com o doce, né? Já vou começar mandando um chocolate, um bolo de chocolate. Só que é um bolo de chocolate, ele é feito na xícara. Xícara. É uma coisa interessante para você preparar aí na sua casa. Às vezes você quer fazer um doce individual, um pouco diferente, um pouco mais saboroso, né? Uma coisa mais fina aí para uma tarde legal. Você pode fazer essa receita que é um bolo de chocolate na xícara, tá? Ele fica cremoso, só que o legal dele é que ele seja servido quente. Esse é o grande diferencial desse bolinho aqui. Além dessa receita, também teremos uma casquinha de peixe, uma casquinha feita, casquinha a gente fala, né, que é o tipo de preparação. É tipo um creme de peixe gratinado, vai ficar muito bom. E também, para finalizar aqui, a gente vai ter um arroz temperado, bonito, também gratinado, gostoso com creme. 3 receitas, na verdade são 3 receitas que tem muito a cara do final de semana. Receitas simples, práticas, fáceis, e eu tenho certeza aí que você vai gostar bastante. Você pode participar com a gente através do nosso telefone, que é o 1821018521. Ligue, participe, tire as suas dúvidas. Também estaremos conversando aqui, tirando algumas dúvidas para você sobre a sua pele. Como está a sua pele, Dona Maria? A senhora aí, ó. Como é que tá? Tá bem tratada? Tá meio com as manchas assim, né? Tomou muito sol quando era jovem, né? Ficou com aquela pele assim. Agora tá meio ruim, né? Tá com aquele bigodinho chinês. E aí, como é que tá? Manda aqui pra gente as suas dúvidas que a gente vai tirar aqui. Hoje a gente vai ter a presença de uma doutora Deusita Gandhi, que vai falar pra gente aí algumas dicas sobre a pele, a alimentação. E a alimentação influencia ou não? A gente vai tirar essas dúvidas pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu vou gostar bastante do nosso programa, que vai ter 1 hora hoje. E eu espero que vocês fiquem conosco aí aqui na Bandeirantes, diretamente dos nossos estúdios aqui na Band Prudente. Vamos então começar então com a primeira receita? Podemos então? Aí, não preciso nem falar. Os caras estão muito eficientes, viu? Uma barra de chocolate meio amargo, uma xícara de chá de manteiga, uma xícara de chá de açúcar, o que mais aí? A essência de baunilha, ovos, gema, raspas de chocolate a gosto e só. Você vê que é uma receita simples, fácil, não tem muito o que falar não. Deixa eu ver aqui se está aquecendo, tá. Você vai começar com o seguinte, galera, aqui eu tenho uma panela em que eu vou colocar a manteiga e também vou colocar um pouquinho de creme de leite, até que, olha aí que manteiga bonitona, né? Manteiga é uma delícia, viu? Manda pena que depois vira barriga de polenta, né? Mas se não virasse, manteiga é bom demais. Você põe ali a manteiga na panela, vai aquecer com um pouquinho de creme de leite, tá? Creme de leite, você vai utilizar o de caixinha ou fresco? Fresco eu acho que é mais interessante para essa receita aqui. Mas, em compensação, se você não tiver, faça com o de caixinha, também vai dar certo. Não tem essa não. Aqui a gente não tem esse problema não, a gente se vira. Com o jeito que dá e do jeito que pode. O importante é fazer. Então, gema, ovos, você vai colocar aqui a gema, né? Junto com os ovos aí tudo. Dá uma batidinha nesses ingredientes antes da gente mandar ver aqui. Pega o batedor. Mistura primeiro os ovos, depois você vai entrar com o açúcar, vai misturar aqui, enquanto isso tá ali derretendo. Ali você só tem que ferver, tá? O creme de leite junto com a manteiga, tá? Coloquei o açúcar aqui. Não é um bolo que você vai precisar colocar muito açúcar. Por que você não vai precisar colocar muito açúcar, Gabriel? Porque eu já tenho o açúcar do chocolate, né? E chocolate é bom demais, hein? Chocolate é bom demais,
Eu vou colocar um pouco do chocolate, eu vou utilizar esse chocolate mais escuro. Dá uma olhada na diferença da cor entre o chocolate meio amargo, ou esse aqui já é até o amargo, e o chocolate ao leite. Olha a diferença de cor. Esse chocolate aqui, ele tem muito mais cacau, ele é mais saudável, ele é mais saboroso. Eu prefiro muito mais esse chocolate aqui. Mas, entretanto, todavia, tem muita gente que gosta de chocolate ao leite. Eu acho ele muito doce, tá? E aqui no bolo, como a gente ainda está colocando mais açúcar, eu dou preferência para que você use esse aqui, chocolate meio amargo. Coloque aqui alguns pedaços aí do chocolate meio amargo aqui junto com as gemas e com o ovo, né? Os ovos inteiros e a gema. A gema aqui vai servir para dar o ponto. Pique o chocolate bem picadinho. Se quiser colocar uns pedaços de chocolate ao leite também ali, só para dar um charmezinho também pode. Eu fervi então o creme de leite. Depois de fervido, gente, olha o que você vai fazer. Se você jogar simplesmente e ir atender o telefone, o que vai acontecer? O calor do creme de leite vai talhar a sua gema e o seu ovo. Vai acabar ficando aquela grumeira, aquele negócio horrível. Aqui que está o grande detalhe desse bolo, ó. Você vai colocar o creme de leite e a manteiga aos poucos e vai mexendo o negócio aqui, ó. Mexe até que o seu chocolate, você vai ver que o chocolate ele vai com um chocolate bom. Por que o chocolate ele é bom? Porque ele derrete a 20, 26, 27 graus, ele já começa a derreter. Acima de 30 graus, ele já está líquido. Então o que acontece? O seu corpício está a 37 graus, ele derrete na boca. Por isso que o chocolate é tão bom, por isso que as pessoas adoram tanto o chocolate, né? E aqui você vai colocando o chocolate ainda com o creme de leite quente, ó. Ele vai derretendo, você vai vendo a temperatura que vai estar aqui a mistura e você não vai queimar aqui a sua gema com o creme de leite. Se precisar, se ele não aquecer demais, se ainda ficar alguns pedacinhos de chocolate, não tem problema, tá? Esses pedacinhos de chocolate, depois eles vão derreter na hora que a gente levar tudo isso aqui para o forno, tá? Então aqui, derretido, preparado essa parte da mistura, agora eu vou entrar com as partes secas. Quais são as partes secas que a gente vai fazer? Então aqui eu vou colocar fermento químico em pó. Fermento químico, tá? Não é aquele fermento de pão, é aquele fermento para bolo. Por que não pode ser o fermento de pão? O fermento de pão, para quem não sabe, tem uma outra forma de ação. Esse aqui, ele age quando você coloca ele no forno, a temperatura faz umas reações lá químicas muito loucas e o pão, e o bolo, né? O bolo, no caso, cresce. Se você coloca o outro não. O outro tem os micro-organismos lá, os micróbios tal, que comem a massa e fazem com que a massa cresça. Aí você não pode colocar ele no forno direto. Então, por isso, você vai aprendendo esses toques, esses pequenos detalhes e você vai usando quando você for vendo as receitas, às vezes, que você pega na internet, receitas que você vai aí adquirindo e fazendo no seu caderninho de receitas, né? Você já vai saber, por exemplo, que quando você tiver qualquer receita com fermento químico, você pode assar diretamente, você não precisa esperar. Só você colocar para assar. Aqui eu estou peneirando a farinha de trigo. Por que se você peneira a farinha de trigo, Gabriel? Para que primeiro saia todos os gruminhos dela, para que ela fique uma farinha de trigo mais leve, mais lisa, né? E para que a minha massa fique, consequentemente, mais lisa, mais bonita, mais untuosa. Ó, você mistura todos os ingredientes, vai vendo a quantidade que você precisa colocar de farinha. Quantidade que você precisa colocar de farinha, Gabriel? Geralmente ela varia conforme a umidade do dia. Isso aí pode fazer variar. Às vezes você precisa colocar um pouquinho mais, às vezes você precisa colocar um pouquinho menos. O interessante é que você aprenda o ponto do bolo. Qual que é o ponto do bolo? É a hora que a sua massa, ela começa, a hora que você puxa ela assim, ela faz um fio sem quebrar. Ó, aqui ela ainda tá muito líquida, ainda não tá no ponto. Tem que fazer um fio sem quebrar. E você vai fazendo aqui, ó, dá uma olhada. Homem na cozinha, minha amiga, meu amigo, ó só, vira aquele estardalhaço aqui. Isso é, homem na cozinha é assim, faz um... É aquela festa, né? A festa da farinha de trigo. Mistura então aqui
eu acho que agora já vai dar o ponto, ó. Você viu que eu fui colocando a farinha aos pouquinhos, chegando no ponto. E agora, olha assim, aí, ó. Isso aqui é um ponto de massa, ó. Isso é um ponto de massa de bolo de chocolate. Uma dica legal, se você quiser colocar alguns pedacinhos de gengibre aqui dentro, também fica muito bom. Pimenta do reino também fica muito bom. Pimenta vermelha também fica muito bom. Aí eu pego aqui, ó, um pouquinho de manteiga, uma xícara que possa ir ao forno, tá? Não vale ser aquela xícara do R$1,99, porque elas não podem ir no forno, elas vão quebrar. Quebrou, joga fora tudo, não corra o risco de querer reaproveitar alguma coisa que não precisa, né? Você vai passar aqui, ó, depois de passar a manteiga lá dentro, você vai colocar um pouquinho de farinha de trigo, ou então, se você quiser untar de uma forma legal também, você pode colocar chocolate em pó. Só não coloque açúcar, tá? Não nessa massa, especificamente, porque senão ela vai grudar. Aí, ó, retira o resto de farinha de trigo, pego aqui essa massa, ó como ela fica linda, hein? Essa massa na geladeira você pode guardá-la por até aí uns 3, 4 dias tampada certinho, porque ele é o tipo de produto que na sua geladeira vai pegar gosto de geladeira, tá? Então, sempre tampado, sempre tampado, sempre tampado. Aliás, tudo tinha que ser tampado, né? Mas tem gente que mantém ainda algumas coisas sem tampa, aí a água fica com gosto de tomate seco, calabresa, mussarela. Ó, coloquei aqui a massa. Se cair alguns pedacinhos assim do lado, não tem problema. Dá uns tapinhas aqui. Isso aqui vai pro forno. Temperatura do forno, Gabriel, tem que estar pré-aquecido. Isso é básico, qualquer bolo que você for fazer. O legal desse bolo aqui é que ele fique com a parte do meio um pouquinho mais molinha. Como que você faz para ela ficar mais molinha? Deixe ele um pouquinho mais cru. Você vai colocá-lo em forno médio alto por mais ou menos uns 15 minutos, 15, 20 minutinhos, e ele vai ficar no ponto que a gente deseja. O que você tem que fazer para atrair novamente os olhares atentos do seu marido? Vamos dar um jeito? Vamos? Então daqui a pouquinho a gente está de volta. Não, saia daí. De volta com o Band Gourmet. Bom, gente, já coloquei ali o bolinho para assar, ele já tá ficando no ponto, né? 15 minutos no forno, você vai ver o resultado aqui daqui a pouco. Agora, a gente vai ter uma receita de um arroz temperado, um arroz legal para você fazer aí no seu final de semana, na sua casa, para acompanhar, às vezes, aquele churrascão gostoso que você tá preparando aí para amanhã pros amigos, né? Para assistir a final lá do Campeonato Paulista. Era para estar Ponte Preta lá, viu? Mas, não, ano que vem a gente chega. Vamos lá então para a receita. Aê, garoto. Arroz de forno supimpa, 2 colheres de sopa de azeite, uma cebola, 2 peitos de frango temperado, desfiado, já cozido, uma lata de milho verde, uma xícara de azeitonas verdes, salsa a gosto, 4 batatas médias, 1 colher de sopa de manteiga, um quarto de xícara de requeijão cremoso, 4 xícaras de arroz cozido, mussarela ralada, queijo parmesão e cereja, tomatinho e cereja. Vou começar com o seguinte, colocando aqui a panela, mas antes da gente começar a receita, deixa eu falar, você aí de casa, como é que tá a sua pele? A alimentação, acho que pode fazer uma melhora nela, né? Tá meio caída, assim, cheia de ruga, aquele pezinho de galinha já não é mais pé, já é pé de dinossauro, né? Os negócios assim, entrando dos lados. Calma, minha senhora, às vezes a sua alimentação pode fazer alguma coisa. Para isso que hoje eu trouxe aqui especialmente a doutora dermatologista Deusita Gandia Soares. Gandia? Tudo bem, Deusita? Obrigada. Que é filha da minha professora, da Alba. A tia Alba, nossa, ó. Tia Alba. Pra quem é aluno dela é tia Alba. É tia Alba pra quem é aluno. Deusita, tudo bem? Queria que você já começasse. Vamos começar falando já do objetivo principal. Já não vou nem enrolar. Alimento pode fazer diferença assim na sua pele? Faz total diferença. Para começar, todos devem ser bem nutridos. Bem nutridos requer uma alimentação equilibrada. Lembrar daquela história famosa do prato colorido, né? Que tem que ter verde, tem que ter vermelho, tem que ter amarelo.
Porque essa cor representa ou antioxidante, ou alguma vitamina, ou algum mineral. Isso é fundamental. Hidratação, Gabriel. Hidratação é fundamental. Água, né? Que pele que não precisa de água? Água pode ser cerveja, Coca-Cola? Em menor quantidade, porque isso daí retém eletrólitos e a hidratação não é adequada. Então precisa tomar água mesmo. Quanto de água aqui? Vamos falar para o público feminino, que é quem cuida mais da pele. Depois a gente vai falar sobre o homem, mas vamos começar pelo público feminino, assim, ó. Tô derretendo aqui a manteiga, já vou começar a fazer a receita. Quanto de água uma mulher normal, brasileira, Pelo bacana? menos 2 litros. Pelo menos 2 litros. Pelo menos 2 litros. Nós temos que lembrar que frutas têm água, né? Que o suco tem água. Mas, independente disso, nós temos que contar 2 litros de água para uma hidratação adequada. Nossa, é bastante, hein? Aquela garrafona de 2 litros. E assim, quais o que é... Vamos começar pela água. O que a água ela faz, assim, na pele? Ela vai deixar ela menos... Leva a uma hidratação, porque o que acontece? Para nós sermos preenchidos, nós precisamos de alguns nutrientes, de algumas proteínas e de água. Então, a água leva, sim, a uma melhor hidratação, luminosidade, viçosidade na pele. Hidratação é diferente do que uma ingesta alta de gordura, porque daí leva a oleosidade maior da pele. Daí a pele brilha, a pele não é luminosa com a hidratada. Agora, por exemplo, teve uma época aí que eu fiquei meio doidão e eu comia bastante cenoura, abóbora, acabei ficando amarelo. Mas dizem que cenoura, abóbora, esses caroteno, né, que eles falam, faz bem pra pele. Faz bem pra pele? Faz pra pele, mas em excesso deixa todo mundo amarelo, laranja. Dizem assim, quando você quer tomar um solzinho, você tem que comer essas coisas. Isso mesmo. Isso é importante? Importante, é um espetacular antioxidante, só que ele leva a uma pigmentação amarelada da pele mesmo, se em grande quantidade. Gabriel, nada tem que ser muito, né? O ideal, é por isso que eu falei pra você, é aquele prato colorido, aquela alimentação colorida, um pouco de cada. Você falou sobre as gorduras, que as gorduras elas fazem mal pra pele, assim. O que elas podem fazer? Elas aumentam a produção de óleo das glândulas sebáceas, então elas aumentam a produção de sebo. É a verdade. Eu vi que você apresentou o chocolate, eu fiquei louca pra falar de chocolate. O chocolate é maravilhoso, o chocolate é espetacular. Cacau, antioxidante. Faz bem pra pele? Todo mundo tinha que consumir cacau. Pra estabilizar... O chocolate é aquele pretinho, aquele... Chocolate, cacau. Qual que é o problema? Para você fazer uma barra de chocolate, para você fazer um brigadeiro, o que você precisa? Açúcar. Gordura e açúcar. Não é isso? Bastante. Quem consegue fazer um brigadeiro sem colocar manteiga? Não consegue. Entendeu? Porque quando ele não dá liga, né, Gabriel? Não, a manteiga é o charme do negócio. O que acontece? Aí que é o problema. Então o problema é comer brigadeiro. Não é você comer o chocolate. Por causa da gordura e do açúcar. Olha aí, já vai anotando as dicas aí. Ó, gente, coloquei um pouquinho de frango. Eu vou fazer um negócio. Vamos dar uma olhada no que o Mr. Chocolate tem pra mostrar pra gente. E daqui a pouco a gente vai continuar aí conversando um pouquinho mais sobre os benefícios de uma alimentação saudável pra sua pele. Então, vai lá. Mr. Chocolate! E aí, rapaz, como é que é? Tudo bem? O Mr. Chocolate aqui hoje está a fim de falar de um mundo que eu conheço, o mundo do glamour. Aí vão as 5 bebidas mais caras do mundo. Em quinto lugar, esta aqui, ó, o vinho Romanée Conti, que custa R$45 mil a garrafa. Ele é produzido na França e tem um teor alcoólico de 13%. O seu preço elevado se deve ao fato de ser produzido numa vinícola que só produz uvas raríssimas e ocupa um espaço de apenas 1,8 hectare, mais ou menos um campinho de futebol, ou seja, são poucas uvas para a fabricação dessa delícia. Em quarto lugar, este rum aqui, ó, o rum Wray & Nephew, de 1940, com preço de R$122 mil a garrafa. Ele é produzido na Jamaica e tem um teor alcoólico de 63%. E ele é caro porque na década de 40 era moda um coquetel chamado de Mai Tai, com rum na sua fórmula.
as destilarias de rum vendiam tanto que nem tinham tempo para envelhecer essa delícia. Em terceiro lugar, este aqui, ó, o Whisky Macallan Fine and Rare Collection, que custa R$122 mil a garrafa. Ele é produzido na Escócia e tem um teor alcoólico de 42,6%. E ele é caro porque ele é envelhecido em barris especiais de carvalho e também porque ele é um dos whiskies mais apreciados em todo o mundo. E se você quiser provar uma dose, é só comparecer ao bar Borgata Hotel e Cassino e Spa, em Atlanta, nos Estados Unidos. E é bom estar com sorte para ganhar bastante dinheiro no cassino, porque uma dose sai por nada menos do que R$7.400. Vamos jogar então poker, ver se dá algum dinheirinho, né? Em segundo lugar, o champanhe Rheinzink and Monopoly, de 1907, que é produzida na França e tem um teor alcoólico de 12,3% e custa nada menos do que, prepara o bolso aí, R$619 mil a garrafa, o que equivale a R$101 mil cada taça. E ele é caro porque existem apenas 2.000 garrafas no mundo. Em 1916, um navio partiu da França para a Rússia com mais de 3.000 garrafas de champanhe para o czar, mas acabou naufragando e em 1997 foram encontrados os destroços do navio com as 2.000 garrafas e elas são vendidas no Hotel Ritz, em Carlton, em Moscou. Em primeiro lugar, esta aqui, ó, uma diva, a Vodka Diva, de 2,2 milhões de reais a garrafa. Apesar dela ser uma vodka e não ser produzida na Rússia, ela é produzida na Escócia e tem um teor alcoólico por volta dos 40%. Ela é cara porque o seu processo de fabricação é especial e na filtragem ela passa por uma areiazinha feita com pedras preciosas, todas elas moídas, como diamantes, rubis, esmeraldas, e o cliente ainda pode escolher quais pedras vão dentro desse tubo que formam o miolo da garrafa. Bom, depois dessa aula quase digna das minhas amigas mulheres ricas lá, a Narcisa, a Val, todas minhas amigas de poker, o único conselho que o Mr. Chocolate aqui dá pra vocês, réis mortais, é o seguinte: beba com moderação. Mas não é não, porque se você não beber com moderação essas bebidas, vai ficar quebradão. Ney, uma dose de cada aqui, que tô afim hoje de gastar. Vamos lá. Tá aí, galera, estamos de volta então, ó. Fritei então o peito de frango aqui. Eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo para fazer o creme, para que o creme fique mais untuoso, mais bonito. Então, uma colherzinha de sopa de farinha de trigo. Agora, doutora, e pra gente saber um pouquinho mais, você tava falando sobre o chocolate, que a gente fez aquele bolo delicioso de chocolate, mas tem muitas mamães aí, e muitas filhinhas das mamães, das Donas Marias, que tem a tal da espinha, da acne. A espinha, aí todo mundo fala que é chocolate. Ah, comi chocolate, nasceu uma espinha na ponta do nariz. É assim. O que causa a acne? Isso tem relação aí com o chocolate? Na alimentação, o que aumenta a produção de sebo da pele é o que aumenta a predisposição à acne. O que aumenta sebo? Gordura e açúcar. A gordura é pela excreção mesmo direta que é feita, né? Não é só pelas fezes que nós excretamos pela pele a gordura que nós consumimos. E o açúcar, quando ingerido, ele precisa de insulina para entrar na célula. A hora que é estimulada a produção de insulina, é estimulada toda a glândula sebácea do corpo. Então, açúcar e gordura causam espinha, chocolate não. O cacau mesmo? Eu falo para as mães, faz doce em casa usando cacau, põe pouco açúcar ou não coloca açúcar, usa pouco, entendeu? Tem que arrumar as receitas light.
isso diminui com certeza a produção de sebo na pele. Chocolate. E assim, ainda falando um pouquinho sobre esse negócio. Ó, gente, coloquei o creme de leite, vou deixar ele cozinhar um pouquinho mais para depois eu colocar o tomate, o milho e a azeitona. Um pouquinho mais, só pra gente encerrar esse negócio sobre acne, tem algumas adolescentes assim que não buscam tratamento, ou que às vezes o tratamento pode estar só na alimentação, ele passa, não passa. Eu, por exemplo, quando eu tinha uns 15 anos, eu tinha um monte de espinha, passou tudo. Mas passa, como é que funciona assim? Ela faz parte da adaptação da pele com a produção nova de hormônios sexuais. Né? A mulher quanto o homem, nesse estímulo hormonal, aumenta a produção de glândula sebácea. Só que é o seguinte, existem pessoas que são predispostas a uma exacerbação exagerada, que a glândula é mais aberta. Aí muitos têm que tomar medicamentos para atrofiar essa glândula, que é a conhecida isotretinoína, né? Então, ou algumas têm associação com alterações hormonais. Às vezes não é os hormônios não estão normais, eles são produzidos de forma exacerbada, fazendo mais acne também. Agora, a acne tipo 1, tipo 2, aquela acne mais simples, mais branda, mais com cravinhos, algumas lesõezinhas, essas acabam regredindo sozinho. Qual é o problema, Gabriel? Muitas vezes os pais se acomodarem, vamos esperar passar essa fase. Só que enquanto isso, o filho ou a filha estão ganhando cicatrizes, buraco, manchas. Não pode espremer. Manchas não saem, manchas algumas saem, buraco muitos não saem. Nós temos que fazer tratamentos cirúrgicos para tratar buracos na pele. E espreme ou não? De jeito nenhum. Nossa. De jeito nenhum. É o que marca, porque você acaba abrindo um buraco onde uma pele está sensível por ela estar inflamada. Então não pode espremer. Prefiro procurar um especialista, um médico, dermatologista, que vai orientar, porque até a limpeza de pele deve ser orientada. Porque nós devemos usar alguns produtos para diminuir a produção de sebo, para você poder tirar aquele cravo. Se você começa a fazer limpeza de pele perdidas, sem um tratamento adequado, você está estimulando mais aquela glândula. Então até isso tem que ter cuidado. Bastante cuidado aí na sua pele, né? Ó, gente, então depois que eu coloquei o frango, o milho verde, a azeitona, o tomate, eu vou entrar com o arroz branco, tá? Vou colocar um pouquinho de arroz branco aqui e vou deixar isso aqui cozinhar mais um pouquinho até que ele chegue no ponto. Cuidado para não queimar na parte de baixo da panela. A gente vai fazer um negócio, nós vamos pro intervalo rapidinho, no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre cabelo e sobre a pele masculina, porque eu também, você acha que eu não quero saber como é que faz aqui para dar um trato? Meu namorado já tava perguntando aí como é que faz pra ficar mais bonito e tal. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. O Band Gourmet tá só começando, vai lá.